E no vídeo de hoje eu trago aqui para você uma visão diferente a respeito do câncer e seus sintomas, diagnóstico e como o câncer começa. Diferente de tudo que você já ouviu de uma base mais científica, eu como psicóloga, como sobrevivente, que teve aí 2 cânceres de mama ao longo dessa vida, então eu vim aqui hoje falar para você como é que você pode entender o que é o câncer, mais especificamente falar sobre o câncer de mama. Meu nome é Adriana Brixner, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva e deixa seu like aqui. Eu não sei se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, mas talvez você já conheça a minha história. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, o primeiro diagnóstico em 2015, e aí fiz todo o tratamento, fiz a mastectomia, fiz várias etapas de quimioterapia. Passei 2 anos fazendo quimioterapia, perdi todos os meus cabelos, e aí fiz a cirurgia de mastectomia e finalizei todo o tratamento em 2016 com a cirurgia, mastectomia bilateral. Quando foi no início da pandemia ali, que a gente estava naquele momento, né, de lockdown, onde as pessoas não poderiam sair de casa, de lá para cá, do primeiro tratamento até lá a pandemia, eu sempre tive essa preocupação, né, e também bem antes, com relação à minha atividade física, à minha alimentação. Nunca fui fã de fritura, nunca fui fã de gordura, comidas processadas, sempre tive todo o cuidado com a minha alimentação. E também sempre pratiquei atividade física. Em 2019, né, 2020, por ali, quando estava acontecendo a pandemia, eu decidi praticar atividade física em casa. E aí, por conta disso, né, acabei achando que os sintomas que lá eu vinha sentindo era por conta da atividade física que eu estava praticando em casa, né. E aí eu comecei a sentir muitas dores novamente e jamais imaginava que seria um segundo diagnóstico em 2020. Pois é, fiz mais uma vez a temida, né, que para mim de todo o tratamento, que caso vocês tenham interesse eu gravo outro vídeo explicando para vocês. Durante todo o tratamento de quimioterapia, de cirurgia, para mim o pior momento foi quando eu tive que fazer a biópsia, né, que é aquele exame que coloca uma pistola ali na mama e pega assim, né, um pedacinho de amostra daquele tecido para fazer a investigação clínica em laboratório. Então, para mim, passar pela biópsia mais uma vez foi o meu pior pesadelo. E aí veio o diagnóstico em 2020, comecei novamente a fazer o tratamento. Mais uma vez, não queria de jeito nenhum fazer o tratamento de quimioterapia, perder novamente os meus cabelos, que até então estavam começando a crescer, né, em 2020, mas infelizmente não teve jeito. Foi necessário fazer mais 2 anos de quimioterapia, outra cirurgia, né, devido ao diagnóstico, que veio dessa vez na mesma mama. Mesmo eu sendo mastectomizada bilateral, veio na mesma mama que eu havia tratado no primeiro diagnóstico. E aí segui todo o tratamento, graças a Deus, curada. Então, esse aqui foi só um resumo para você que ainda não conhece a minha história. E como é que começa o câncer? Lá em 2017, assim que eu me formei em psicologia, o tema do meu TCC foi fatores de risco e proteção do câncer de mama. Eu queria entender por que eu, com todo o cuidado com a minha alimentação, com todo o cuidado com a questão da minha saúde, sempre sendo uma praticante de atividade física, por que eu adoeci? Então, o que eu entendi? A questão do câncer, ele não é só uma questão física. O câncer, além de ser uma doença física, ele é também uma doença espiritual. Ele também é uma doença que eu sempre falo que você não pode desperdiçar. Nenhuma doença você pode desperdiçar. Você tem sempre que entender qual é a mensagem que o seu corpo quer. Com o primeiro diagnóstico, eu entendi que era um momento para que eu entendesse, para que eu buscasse me conhecer. No primeiro diagnóstico, eu estava trabalhando já há muitos anos numa área em que eu não me sentia mais motivada, em uma área em que eu não me sentia mais realizada, porque eu sempre não me identifiquei com esse trabalho de CLT, esse regime de CLT,
das 8 às 18, todos os dias quando eu acordava, eu pensava nas minhas férias. No primeiro dia que eu ficava de férias, eu já ficava preocupada quando acabasse as minhas férias e que eu teria que voltar para aquele trabalho. Então, como consequência, hoje eu me sinto realizada, só para deixar claro aqui para vocês, trabalho em casa, faço os meus horários, tenho a minha liberdade, crio o meu próprio trabalho, crio oportunidade de trabalho de acordo com os meus projetos, de acordo com as minhas necessidades. Então, isso foi uma questão que eu percebi que lá no começo, com o primeiro diagnóstico, precisava ser resolvida. E aí tudo bem, né? O que o segundo diagnóstico veio falar para mim? Veio falar para mim que não é só a questão do trabalho que precisava ser resolvida. Eu também teria que cuidar das minhas questões com relação ao meu autoconhecimento. Me entender, me conhecer, saber quem eu sou, saber qual a minha missão, qual o meu lugar aqui nesse mundo. Então, o que eu falo aqui para vocês hoje, né, a respeito do tema? Como que o câncer começa? O câncer começa a partir da tua falta de entendimento. A minha vida toda, eu fui uma pessoa que eu sempre deixei com que as vontades das outras pessoas prevalecessem sobre as minhas. Eu sempre dei como resposta para aquilo que eu não conseguia falar, para aquilo que eu não conseguia entender, o silêncio. Eu vejo muitas pessoas falando, o silêncio, não fale a respeito do que você pensa, mantenha silêncio. Pelo contrário, quando você se cala, você guarda para você emoções, sentimentos que você deveria compartilhar. Eu vejo muito hoje as pessoas falando, você não pode ser uma pessoa emocionada, fulana é muito emocionada. Pessoas emocionadas, pessoas que expõem o que elas sentem, elas terão poucas chances de adoecer. E a todo momento, você, todo mundo está alimentando células, possivelmente malignas, que mais tarde vão elas irão mostrar que realmente ali existe uma doença, existe algo a ser curado, algo a ser tratado. E eu sempre senti, desde o começo, que eu teria a doença. Eu sempre senti. Foi um diagnóstico que demorou, né? Eu demorei para receber o diagnóstico lá em 2015, porque na época eu não tinha nem idade para ter câncer. Então, para mim foi uma surpresa. Mas que assim que eu descobri que eu tinha a doença, pelo contrário, eu disse assim, não, agora que eu já sei qual é o meu diagnóstico, eu vou em busca da cura, em busca do tratamento. E por isso consegui, né, a remissão da doença, consegui terminar todo o tratamento. Então, o câncer começa quando você deixa de fazer o que você tem vontade de fazer. O câncer começa quando você deixa de falar o que você tem vontade de falar. Depois do primeiro tratamento, né, eu percebi que a minha personalidade ela mudou. Eu me tornei uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais comunicativa. Eu comecei a falar, criar conteúdo a partir do primeiro diagnóstico. Eu comecei a olhar as pessoas de uma forma diferente. Eu tenho a impressão assim que todos os meus sentidos eles ficaram mais aguçados. Eu fiquei mais sensível. Às vezes eu olho a pessoa não precisa falar para mim o que ela sente, só de olhar eu já sei. E às vezes isso atrapalha, porque nem todo mundo sabe interpretar as emoções, né? Às vezes as pessoas sentem uma coisa, mas ela não consegue demonstrar, ela não consegue falar, ela não consegue demonstrar. E eu percebo o que ela está sentindo, mesmo sem ela demonstrar. E isso eu percebo assim que acaba atropelando, né? O ciclo da comunicação. Eu percebo que acaba atrapalhando um pouco, né, a forma como nós, seres humanos, nos relacionamos, devido a essa habilidade para lidar com as emoções e com o ser humano. Tanto que, né, eu escolhi a profissão da psicologia. E aí, muitas pessoas, infelizmente, daqui a alguns anos, elas vão adoecer. Muitas pessoas, você não vai receber a notícia de que fulano adoeceu, que fulano teve câncer, porque talvez elas não estejam mais no teu ciclo de amizade. Então, se você não quiser ser uma dessas pessoas que as outras pessoas vão saber que você adoeceu,
Vive o momento agora. Aproveita para colocar em prática tudo que você sonha. Aproveita para falar aquilo que ficou engasgado, aquilo que você não falou. Aproveita para perdoar. Eu nunca fui uma pessoa rancorosa. Não, pelo contrário. Eu sempre falo assim que as pessoas falam, eu tô de saco cheio, né? O meu saco parece que ele não tem aquela barreira, não tem aquele fundo, né? Que as pessoas normalmente enchem. Não. As pessoas entram na minha vida, saem, eu sempre deixo ali aquele lugar vazio. Eu nunca eu nunca guardo mágoa. Eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa das outras pessoas. Você pode fazer o que for para mim. Você pode me decepcionar e daqui a algum tempo você pode vir falar comigo que eu vou falar com você como se nada tivesse acontecido. Porque a minha memória para guardar rancor, para guardar mágoa, ela é uma memória assim que ela é muito curta. É uma memória de curto prazo. Rápido eu esqueço. Mas ainda assim eu adoeci. E eu adoeci não foi pela falta do que falar, foi pelo silêncio. O silêncio, ele adoece. E quando você não se dá conta disso, você está cada vez mais indo para esse caminho, né? Você está cada vez mais traçando o seu caminho para adoecer. E a atividade física, ela me ajudou a me recuperar rápido. 2 diagnósticos, muitas quimioterapias. Se o meu corpo não fosse um corpo forte, sabe? Um corpo calejado, um corpo que durante muito tempo viveu em academia, praticando atividade, pegando peso, né? Exercendo ali, né? Trabalhando a questão da respiração, do cardio, do cuidado, colocando o corpo ao limite, porque a atividade física, a musculação, ela coloca o seu corpo no limite. Eu não teria aguentado, nem no primeiro diagnóstico, porque um diagnóstico de câncer de mama, um tratamento de câncer de mama, faz com que a gente se canse muito, faz com que a gente se veja ali no limite. E, muitas vezes, o que mata não é o tratamento, não é as altas doses da quimioterapia, não. É o teu psicológico, é o teu cansaço físico, mental, espiritual. Mas eu vou deixar para conversar com vocês sobre essas questões espirituais nos próximos vídeos. Então, o que faz você adoecer, como é que começa o câncer, é através do silêncio. É quando você é uma pessoa muito sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Mas que após o tratamento de câncer, nossa, assim, essa barreira, né, da separação entre o que tem que ser dito e o que tem que ser guardado, claro que eu sempre respeito as pessoas, sempre respeitei, mas eu aprendi a não guardar mais mágoa, eu aprendi a não, naquela ditada, né, eu não guardo mais almoço para janta. Então, mas infelizmente eu precisei adoecer para entender, né? E eu não quero que hoje você, depois desse vídeo, você está dizendo, pronto, agora eu tenho que ser uma pessoa explosiva, eu tenho que ser uma pessoa que fala o que pensa. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você saber se conhecer, você saber se respeitar, você saber se colocar nas situações, você saber falar, você se cuidar com carinho. Você olhar para você e entender que você é um ser humano único e que você precisa brigar pelo seu espaço, que você precisa exigir que as pessoas te respeitem. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a se questionar, que esse vídeo sirva para você tomar essa consciência de que todo mundo pode adoecer, que não existe pessoas que se não cuidarem da mente, se não cuidarem do corpo, se não cuidarem do espírito, não adoecerão. Todos nós estamos vulneráveis a adoecer. Mas é importante que você escute, é importante que você busque informação, como também uma forma de prevenção. Te desejo sucesso!